Olá, estudantes do segundo termo da EJA do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei com vocês, estudantes e professores, interagindo no nosso chat. Essa aula, que é sobre a formação do território brasileiro, será ministrada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bom, professora Luíse? Tudo bem aí aos alunos, professores e a todos aí que irão acompanhar essa aula do EJA, segundo termo do ensino médio, aula de geografia, né? E nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro, né, professora? E o que nós vamos trabalhar hoje? É isso aí, a gente vai ver agora na nossa tela os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Olha só. Então, essa aula é do segundo termo, primeiro bimestre. A habilidade do currículo paulista que trabalharemos é identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para comparar as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. Temas e conteúdo: território brasileiro. A gente vai começar lá do começo, né? Exatamente. Toda vez que a gente fala de formação territorial, a gente acaba falando primeiramente do Tratado de Tordesilhas, né? Então acompanhe aí na tela aí o Tratado de Tordesilhas, como é que ele foi. Então o Tratado de Tordesilhas definiu as áreas de domínio do mundo extra-europeu, que é, no caso aí, o continente americano, demarcando os dois hemisférios de polo a polo, deu a Portugal o direito de posse sobre a faixa de terra onde se encontrava o Brasil, ficou Portugal com as terras localizadas a leste da linha de 370 léguas traçadas a partir de Açores e Cabo Verde, e a Espanha com as terras que ficassem do lado ocidental dessa linha. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: antes deste acordo, nós tivemos um outro acordo, que é o Tratado de Bula Intercoetera, né, que esse aí colocava 100 léguas, né, das ilhas lá de Açores, de Cabo Verde. Então, praticamente, o que acontecia? O continente americano ele ficava descartado aí para Portugal. E quem fez esse tratado entre Espanha e Portugal, quem tratou, né, dos dois países, foi Alexandre VI, que era um papa da época e que ele era de nacionalidade espanhola. Então, obviamente, ficou claramente assim uma caracterização, né, de favorecimento para a Espanha. E aí o que acontece? O Portugal pediu um novo tratado, e aí veio o Tratado de Tordesilhas, que aí sim dividiu, né, como a gente viu lá no mapa, né, essa relação, e ficou ainda mesmo assim ficou um pequeno trecho, um pequeno território aí do novo continente para os portugueses, né? E aí, logicamente, né, isso aí, com o passar do tempo, a gente viu que os portugueses, né, com os fatores econômicos e de expedições, acabaram adentrando para o interior, onde era propriedade dos espanhóis, que é isso que a gente vai ver mais para frente. Vamos para a próxima tela, que a gente vai ver o período pré-colonizador, que é aquele período de 1500 a 1530, que ainda Portugal não tinha povoado a região. Então, vamos lá, acompanhe na tela. Então, está lá: expansionismo espanhol e francês forçou o Estado português a consolidar o seu domínio colonial no Brasil. O controle do litoral era imprescindível para a segurança das rotas comerciais do Atlântico, que davam acesso aos centros comerciais africanos, e através do Índico, né, o Oceano Índico, ou do Pacífico, ou propriamente na Ásia. Então, observe aí que a parte amarela é a parte que pertence a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. E olha a imensidão do território espanhol na América, que está em rosa. O que mostra a faixa verde é a exploração do pau-brasil. Então, a gente tem que lembrar, né, que de 1500 a 1530, né, Portugal só ficou explorando o pau-brasil, não povoou. E, logicamente, né, com o passar do tempo, né, já com as invasões, principalmente aí dos franceses, aí Portugal decidiu povoar, porque senão poderia correr o risco de perder o território, né, professor? Exatamente, porque no começo, como o professor Antônio pontuou, eram só as feitorias que foram construídas em alguns pontos do litoral, que servia para armazenamento e distribuição do pau-brasil, né? A madeira ficava ali aguardando navios portugueses chegarem e sair. Aí fica aquela coisa do foi namorar, perdeu o lugar, né, professor Antônio? Exatamente. Os portugueses não ocuparam, outros povos, como a França, a Holanda, começaram já a sondar ali o território brasileiro. Exatamente isso. E é lógico, porque eles se sentiram prejudicados nesse tratado. Como é que você faz um tratado, né, dividindo o mundo em dois, somente para dois impérios que na época eram poderosos, Portugal e Espanha, mas também tinha a França,
tinha a Inglaterra, né, a própria Holanda, né, os Países Baixos, como a professora citou aí. Então, todos esses países eles já estavam na vanguarda das navegações. Então, se sentiram aí prejudicados e, obviamente, tentaram invadir, como conseguiram em algumas regiões se apoderarem, né? A Guiana Francesa, a antiga Guiana, Inglaterra, a Guiana Inglesa, que é a atual Guiana, né? O Suriname, que era chamada de Guiana Holandesa, e outros, né? E outras ilhas, né? No Caribe, né? E também na América do Norte também teve esse processo aí, né, professor? Exatamente. Agora a gente vai prosseguir um pouquinho, porque esse território que o professor Antônio mostrou no primeiro mapa, posteriormente, quando os portugueses resolveram ocupá-lo, povoá-lo, ele foi feita uma divisão ali que ficou conhecida como capitanias hereditárias. Dá uma olhadinha. Então vamos lá, a gente vai ver as capitanias hereditárias, né? Que foi uma associação para particulares à colonização do Brasil. O Estado português buscava consolidar o seu domínio sem prejuízo dos interesses prioritários, que eram deles, né, de outras áreas como a África e, sobretudo, a Ásia. O sistema das donatarias organizou as atividades produtivas, notadamente as da agromanufatura, do açúcar e da pecuária. Propiciou a fundação das primeiras vilas e o exercício das atividades jurídicas, políticas e culturais. Então, logicamente, né, o reinado de Portugal decidiu, né, de uma forma povoar, mas através de capitanias hereditárias, né, essa questão aí de donatários. A senhora podia explicar um pouquinho a questão dos donatários para me ajudar, professora? Claro, com certeza. É uma aula interdisciplinar, né, professor Antônio? Exatamente. Então, as capitanias hereditárias, elas foram trechos de terras concedidas pelo próprio rei de Portugal a qualquer pessoa que se propusesse a desenvolver aquela região, porque não basta ocupar, tem que desenvolver, e desenvolver significa implantar uma atividade lucrativa para a coroa, para a metrópole Portugal. O problema é que, para você empreender dessa maneira, um território enorme, né? Algumas capitanias tinham um território tão grande quanto o do próprio Portugal, até maior, né? Como a capitania de Pernambuco, por exemplo, você teria que ter recursos, né? E muitos desses capitães donatários, que foram pessoas que receberam essas terras do rei de Portugal, eles viram que o desafio talvez fosse um pouco, né, era grande demais, né, porque eu tenho que implantar aqui uma fazenda de cana-de-açúcar, por exemplo, eu tenho que garantir a segurança do território, eu tenho que acalmar os indígenas, né, que muitas regiões tinham povos indígenas que responderam, né, com violência, obviamente, porque era uma invasão, não deixou de ser uma invasão, né, e ele tinha que dar conta. É quase assim, o rei deu a terra e falou, se vira. Exatamente, é verdade, né? Até porque os indígenas, né, eles eram os povos autóctones dessa região. Então, quando você pega o mapa do século XV, anterior a isso, você vai ver que todo o povoamento do Brasil era feito pelos indígenas, né, como toda a América, né? Então, houve o quê? Uma invasão de propriedade mesmo, né? Então, os proprietários da terra seriam aí os indígenas. Mas é lógico que não é só o interesse do rei de Portugal e de qualquer nação europeia, não é só a extensão territorial. São os valores das terras e o que ela tem por trás dela. Então, por isso que com essa expansão territorial, começa a ter esses movimentos, né, movimentos nativistas, que também progride aí a economia, como a gente vai ver aí na próxima tela. Aí. Então, acompanha aí. Então, nós temos aí o extrativismo mineral, né, do ouro, porque já estamos falando do século XVIII, do diamante, transformou o Centro-Sul na expansão interior, aí, né, principalmente aí dos bandeirantes, a qual se subordinaram outros centros produtores, notadamente os do açúcar e os pecuaristas. A formação de um setor de consumo interno nas capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, ainda que temporária. Diminuiu a excessiva dependência econômica em relação aos mercados europeu, africano e rio-platense. Como efeito dessa hegemonia econômica, a capital do Estado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Tem que lembrar que depois do pau-brasil, o Brasil teve lá a exploração também da cana-de-açúcar, né, através da monocultura e a denominação de plantation, né, que é aquele três tripé, né, monocultura para exportação, utilização da mão de obra escrava, né, então essa produção aí ela foi bastante intensiva, né, na relação aí com o litoral. Então tinha o pau-brasil, que aparece aí na cor verde, já aparece a cana-de-açúcar, né, nessa cor alaranjada aí, a gente vê
a mineração, né, bem extensa no mapa, em amarelo. E aí nós temos aí a pecuária, porque a pecuária acompanha também as outras economias, né, por vários fatores. Transporte, né, de locomoção, o próprio alimento, né, se tirava tudo da pecuária, então a importância disso, até para fazer as vestimentas, né, que é importante falar, o solado e tudo mais, isso aí. E o que aparece interessante na região norte, em rosa, as drogas do sertão, que aí são as especiarias, os condimentos, né, que muito faltava na Europa, e aquela dependência da Ásia, com aquele valor absurdo, Portugal conseguiu essas drogas do sertão nessa região. Então, além de estender o território, estende a economia. Por isso que a gente costuma falar nas nossas aulas aqui, né? Estende-se o território, mas a economia acompanha junto, né, professor? Nesse caso foi até o contrário, a economia foi forçando uma expansão territorial, né? Só um exemplo de drogas do sertão para os estudantes saberem do que a gente está falando, o guaraná é um exemplo, né? Que é um fruto estimulante, né? E era muito procurado pela população aí colonial. Exatamente. E, logicamente, os conflitos, né? Tanto os conflitos internos, como a professora citou, com a questão dos indígenas, né, pela escravidão, também tem também as questões aí de conflitos externos por causa da extensão territorial. Então, acompanhe aí na tela aí que a gente vai ver alguns conflitos aí. Então, as campanhas contra Oribe e seu aliado Roças podem ser estudadas no mapa seguinte. Os últimos informam a guerra contra a Aguirre e a Tríplice Aliança. Esta é o maior conflito armado da América do Sul. A Dezembrada, com as vitórias obtidas sob o comando de Caxias, né, Duque de Caxias, e a campanha da Cordilheira, onde foram derrotadas as últimas forças de Solano Lopes. Então, a gente observa aí nos mapas que muitos territórios, por exemplo, do lado direito, a gente vê lá, território pretendido pelo Paraguai. E aí há aquela questão da Guerra do Paraguai, tem o conflito da Guerra da Cisplatina, por isso que ele fala aí na questão da Tríplice Aliança. Então, são conflitos que o Brasil acaba arrumando, isso na época do Reino, por causa da extensão territorial. Isso aí se prolonga por vários e vários anos. Não é só esse período aí que aconteceu. São vários períodos que até surgem. Depois a gente vai ver, né, o famoso Duque de Caxias, né? Desculpa, o Barão de Rio Branco, né? Exatamente. E é curioso, professor Antônio, porque na Guerra do Paraguai, que se buscava expandir o território, na verdade, o Império foi um momento onde houve o risco de perder já territórios existentes. No Nordeste, houveram diversos movimentos. A própria Revolução Farroupilha foi um movimento desse de tentativa de separar uma determinada região do resto do país. É curioso a gente, né, ver isso. Eles estavam preocupados em aumentar de um lado, mas se descuidava de perder por outro. Exatamente. Né? Então, você tem conflitos em regiões que eram da Espanha, que está lá na região norte, que está na região mais interiorana do Brasil, está na região sul, né? A revolta da Farroupilha, por exemplo, é um claro exemplo de emancipação, essas coisas todas, que são conflitos internos, né? Que é gerado, logicamente, né, pelas questões políticas que acabam desenvolvendo dentro do Brasil. Eu coloquei um slide aí mostrando a questão de Palmas, que é pouco divulgado, né, mas que também é um tipo de questão aí de conflito, né, que é uma região pretendida pela Argentina, como vocês veem aí em amarelo. Né? Então, tem a região da fronteira aí com o Paraná. Então, essa parte amarela era uma região pretendida pela Argentina já no final do século XIX. Então, vocês vejam, né, que a extensão das revoltas aí e dos conflitos, eles vão passando aí, e até recentemente, aí, no século XX, a gente teve lá o território do Amapá, o território do Acre, depois se transformando aí em estados, tá certo? Vamos já para a próxima tela aí para a gente continuar a aula. Tem a questão do Amapá também. Essa questão do Amapá aí também é uma outra relação. Então, vamos acompanhar aí na tela. Na etapa republicana, já no século XX, Revolução de 1930, foram solucionadas as questões de fronteira que ainda se mantinham. Optando pelo arbitramento, o governo brasileiro pôde resolver satisfatoriamente as divergências com a Argentina e a França. Na defesa dos direitos do Brasil, aí atuou, né, o que eu citei antes, o Barão do Rio Branco, mais tarde ministro das Relações Exteriores. Então, a gente está vendo aqui em amarelo uma região que era pretendida pela França. Né? Então, tem lá a divisa do Amapá, do Brasil, com a Guiana Francesa, né? Que até hoje a Guiana Francesa ela é chamada de Guiana Francesa porque é um departamento francês, não é uma colônia francesa, é um departamento francês, como a gente chama aqui de estados, né? Porque nós somos divididos em
federações, lá na França eles chamam de departamentos, e a Guiana Francesa ela tem essa relação com o país europeu até hoje. Tá? Ele é independente, mas tem essa relação política e econômica, né, com a França, tá certo? E isso aí também gera um conflito. Quando fala na arbitragem, é porque tem um outro país, né, que vai, né, fazer um tipo de um juiz. Né? No caso, aí foi a Inglaterra, porque na época a Inglaterra era a maior potência da Europa e, consequentemente, a maior potência do mundo. E ela arbitrou em favor do Brasil. Tá certo? Vamos lá para a próxima tela? Vamos lá, segue lá. Depois, lá, a questão mais famosa, né, que nós conhecemos, que sempre falamos, a questão do Acre. Aí. Então, vamos lá para a questão do Acre. Então, a ocupação dessas áreas por frentes pioneiras do Brasil teve como resultado choques armados com forças bolivianas. Os efeitos desses conflitos foram limitados pela abertura de negociações diretas dirigida pelo chanceler Barão do Rio Branco. Pelo Tratado de Petrópolis, o governo da Bolívia concordou em ceder a região contestada, recebendo em troca uma indenização e o compromisso da abertura da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Posteriormente, o Tratado do Rio de Janeiro, assinado com o Peru, completou a incorporação do atual estado do Acre ao Brasil. Tá? Então, essa região amarela, que era um território boliviano, pela importância econômica dessa região na época para o Brasil, que era a questão do ciclo da borracha, aí se fez esse acordo, que é a construção, né, se deu um dinheiro, né, que era por libras esterlinas, que é a moeda inglesa, tá? Se eu não me engano, eram 17 milhões de libras esterlinas, e, logicamente, a construção dessa estrada de ferro. Por quê? Porque a Bolívia não tem saída para o mar, então ele precisava retirar o seu produto para algum local, e aí fez esse tratado pela estrada de ferro e depois para o porto aqui no Brasil. Tá certo? Como é que era essa estrada de ferro aí? Vamos na próxima tela aí. Tá? Essa estrada de ferro ela liga a Bolívia. Vamos lá para a próxima tela? Ah, é atividade, depois tem, né? Depois tem, mas então vamos fazer atividade. Vamos agora. fazer atividade, é isso aí, vamos fazer atividade, e essa atividade vai exigir que vocês retomem uma coisa que o professor Antônio falou lá no começo da aula. Dá uma olhadinha. Se beneficiaram com o Tratado de Tordesilhas? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos, muitas interações e os estudantes estão ligados na aula. Olha só, o José Augusto, a Jéssica, a Larissa, Daiane Alves, Rosângela, Micaele, todos esses estudantes responderam Portugal e Espanha. Perfeitamente. Então, prestar atenção na aula, isso é importante. Né? A gente, enumeradamente, falamos aí da questão aí da Espanha e Portugal, né, querendo ser aí o todo-poderoso na época, né, e aí veio o Tratado de Tordesilhas para tentar, né, oficializar isso, mas, logicamente, com o passar do tempo, não foi o que aconteceu. Vamos lá para as províncias imperiais, já no século XIX, né, tratando sobre o assunto aí das divisões do Brasil. Então, vamos lá. O mapa das províncias imperiais. Então, no final do século XVIII, novos ventos sopraram. Portugal enfrentou revoltas no Brasil visando a separação da metrópole. São exemplos típicos as conjurações de Minas Gerais, 1789, Rio de Janeiro, 1794, Bahia, 1798 e Pernambuco, 1801. Esses movimentos desembocaram na independência do Brasil, 1822, pouco tempo depois, mas o território brasileiro não foi afetado. Pode-se dizer que a grande questão enfrentada pelo Império
1822 a 1889, foi a de manter e consolidar a unidade territorial, superando as forças centrífugas das inúmeras revoltas locais. E aí, olhando aí, observando o mapa, né, o que a gente vai ver? Né, já vários, né, estados que hoje existem, né, mas que alguns aí, né, com denominações diferentes, até pela questão da grafia da época, né, Goiás, né, por exemplo, com Y, né, então essa relação aí Santa Catarina com TH, né, que é a grafia, né, que era utilizada na época, né, professor? É interessante ver isso também. É interessante, é um documento histórico, né, não só da divisão política do Brasil imperial, mas também da própria língua portuguesa, né, como ela foi evoluindo. É bem interessante e isso fala justamente do que eu tinha falado agora há pouco, né, a preocupação que o Império tinha que ter de manter o território, não de conquistar outros, né? Exatamente, até porque a extensão territorial já foi bem ampla do que a gente viu pelo Tratado de Tordesilhas, é bem superior ao que foi o tratado. Mesmo tendo essa amplitude toda, lógico que a gente observa que não estão os 26, as 27 federações que nós temos aí, incluindo o Distrito Federal, até porque a capital dessa época era o Rio de Janeiro, né? Lembra que passou de Salvador para o Rio de Janeiro, até por questões políticas, até questões também econômicas aí. Vamos ver o mapa aí do Brasil do século XIX aí. Tá, então vamos lá. Com a proclamação da República em 1889, as províncias do Império foram transformadas em estados da República Federativa do Brasil. A região do Acre, no entanto, somente foi incorporada ao Brasil em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, negociado pelo Barão de Rio Branco, como foi citado aí no slides anterior aí. Então está lá República, o nome, né, oficial do Brasil é República dos Estados Unidos do Brasil, tá? No mapa anterior também estava. E aí também tem a relação dos estados, né? Então ele é muito parecido com o mapa anterior, né? Então já numa relação aí de república, né? Então já nesse período já do final do século XIX, que logicamente já há um interesse de divisões de estados, né? Tem até boatos dizendo que pode aparecer mais estados divisórios. Eu não sei se você ouviu falar, Luiz. Sempre essas polêmicas sempre surgem, sempre giram em torno aí do território. É um território muito extenso, né? Então, essas polêmicas, essas teorias, elas sempre surgem, mas por enquanto, acho que está consolidado o nosso território, né, professor? Porque, na realidade, dentro de estado, a gente tem outras culturas, né? Então, você pode dividir lá Maranhão, pode se dividir Bahia por a extensão territorial desses estados, como aconteceu com Mato Grosso, por exemplo, né? Que foi dividido Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Vamos lá para a próxima tela aí. Na faixa de fronteira, olha que interessante, a parte verde aí, sendo a faixa fronteiriça do Brasil com os países da América do Sul. Então, segundo o IBGE, são 588 municípios localizados na faixa de fronteira do Brasil, com suas respectivas áreas territoriais. Essa faixa tem 15,9 mil quilômetros de comprimento, 150 quilômetros de largura, e área total de 1,4 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 16,6% do território brasileiro, incluindo a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Abrange 11 unidades da federação e 588 municípios, dos quais 432 estão inteiramente dentro da faixa e 156 parcialmente. Outra peculiaridade é que 502 municípios têm suas sedes municipais dentro da faixa e 86 fora dela. É o que aparece os pontinhos aí em vermelho, né? Que está na parte verde, que são os municípios que estão bem na fronteira do Brasil com outros países aí. Vamos lá já para a próxima tela, para seguir. E aí nós temos aí o mapa político atual do Brasil, aí com as suas 27 federações bonitinhas, né? Com o Distrito Federal, né, com a cidade de Brasília, atual capital do Brasil desde 1960, né? Então todos atualmente, né, esses estados aí estão efetivos desde a proclamação de 1988, que foi a última proclamação que nós tivemos aqui no Brasil, né? Então sempre é interessante retratar isso, né? Toda vez que pode ter uma alteração territorial, né, não é simplesmente fazer um decreto, né? Isso aí tem que passar por um trâmite político muito gigantesco aí. Então, quando eu falei, pode ter a possibilidade de se ter divisões de estados, sempre pode ter, mas é lógico que passa por um processo até de eleição da própria população decidindo se quer ou não.
né? Aconteceu recentemente aqui no Brasil, né? E pode acontecer a qualquer momento aí também. Tá? E tem aí, para finalizar, né, uma historinha rapidinha do Barão do Rio Branco, né, que o nome dele é José Maria da Silva Paranhos Júnior, nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1845 e recebeu o título de Barão do Rio Branco em 1888, mesmo ano da assinatura da Lei Áurea, olha que coincidência. E após a proclamação da República, passou a assinar José Maria da Silva Paranhos do Rio Branco, ou apenas Rio Branco, como ficou conhecido na história do país. Né? Então, ele é bem conhecido no país pelos os acertos, os acordos sem guerra, né, desses tratados territoriais que nós tivemos aqui no Brasil. E aí vocês vão ter um Saiba Mais, que eu coloquei aí para vocês, né, aí vocês podem printar a tela. É um site do IBGE, fala do Brasil 500 anos, e fala sobre a história do Brasil aí dos 500 anos. Ele saiu quando teve a comemoração aí dos 500 anos. Mais alguma coisa, professora? Gostaria de convidar a todos os alunos do EJA que têm interesse em ser gremistas, porque sim, isso é possível, a assistir a nossa live do Grêmio nas sextas-feiras, a partir das 13 horas, em qualquer canal do ensino fundamental e do ensino médio. Não deixem de avaliar nossa aula através do QR Code e do link que vai aparecer aí na sua tela. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais.